Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa quarta aula, pré-aula para o tema movimentos, que é o que a gente vai tratar aí nessa nossa primeira semana de contato. Então, nessa pré-aula eu preparei para vocês o seguinte. Já falamos de velocidade média, já falamos de movimento uniforme, já falamos um pouquinho de aceleração, tá ok? Ora, então, começa essa aula apresentando a ideia de você poder calcular o deslocamento pelo gráfico, tá? Mas qual gráfico? Veja bem, joga na tela cheia para mim, Douglas, só um segundinho. Olha que legal, galera, é um gráfico de velocidade versus tempo. Obrigado. Velocidade versus tempo, como eu já tenho insistido anteriormente com vocês. E volto a insistir e vou sempre repetir isso, moçada. Primeira coisa que eu sempre vou olhar no gráfico são as legendas, o nome dos eixos. Então, eu vou poder calcular o deslocamento através do gráfico de velocidade versus tempo. Eu dou ali para vocês um movimento, tá? Uma curva característica. Um móvel que aumentou a velocidade, depois ficou constante, depois diminuiu a velocidade, passou a ter movimento retrógrado, acelerado e, por fim, retrógrado, retardado. Acompanhar meu raciocínio? Não? Joga na tela cheia de novo para mim, Douglas. Olha só, a primeira parte da curva, ou do nosso gráfico, o gráfico está subindo. Então, ele é progressivo, acelerado. A segunda parte é horizontal, progressivo, uniforme. A terceira parte, ele está descendo, inclinado para baixo, progressivo, retardado. Quando então ele toca a velocidade nula, quando ele passa, então até a velocidade zero. Inversão de movimento, e passa a ser então lá retrógrado acelerado, a parte de baixo, e por fim, a última partezinha, ele passa a ser retrógrado retardado. Ora, então, poderíamos calcular o deslocamento apenas olhando para esse gráfico? Sim, através do quê? Da área. Então, moçada, ao olhar para a área ou as áreas, eu vou ter então deslocamento. Deslocamento numericamente igual à área do gráfico velocidade vezes tempo. Tá ok? Como eu tenho duas áreas, então área 1 mais área 2. Porque, pô, mas aquela área ali é muito esquisita de calcular, aquela área 1. A área 2 tudo bem, é um triângulo. A área 1 muito esquisita. Particiona, faz áreas menores, áreas conhecidas. Triângulo, retângulo, beleza? Trapézio, tá joia? Então você vai particionando, vai conseguindo montar com áreas menores. Soma isso tudo, você vai ter o deslocamento total ali. Legal? Então, eu posso calcular o deslocamento através do gráfico, da área do gráfico, velocidade versus tempo. Show? Muito bem. Aonde que eu vou usar isso? Eu vou usar isso para estudar o chamado movimento uniformemente variado. Legal, né? Olha, então, nós vamos passar aqui ao estudo do MOVE. Movimento onde a velocidade varia, e é um movimento onde a aceleração tangencial é diferente de zero. Eu chamo de tangencial porque, moçada, mais para frente a gente tem uma outra aceleração chamada centrípeta, que é uma aceleração só presente em movimentos curvos, ok? Aqui, por enquanto, a gente está analisando uma aceleração tangencial. O valor da aceleração, aquela que a gente calculou, aceleração escalar média, beleza? Ora, nos movimentos, então, move, eu vou ter velocidade mudando, e devido ao que? A presença de uma aceleração. Coloquei aí a ideia da equação chamada horário das velocidades. Beleza? Vocês vão ver que o desenvolvimento lembra muito uma equação que a gente já tratou. Ó, vamos ver. Eu tenho ali um móvel onde a velocidade inicial dele, quando nós começamos a olhar para o objeto, ele estava com velocidade 15 e aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Tá joia? E aí? E aí, moçada, que vamos pensar o seguinte, quando eu observei ele pela primeira vez, ele tem essas características. Vou fazer uma tabela e vou fazer um gráfico. Vamos ver? Tabela, tempo e velocidade. Beleza? Tempo e velocidade. Ótimo. No tempo zero, o que acontece? Velocidade é 15. No tempo 1, a velocidade vai ser quanto? Vamos marcar ali, ó. No tempo 1, velocidade 20. Por que a velocidade é 20? Porque a velocidade varia de 5 metros por segundo a cada segundo. Essa é a ideia da aceleração, não é? 5 metros por segundo ao quadrado
indicando que a velocidade varia de 5 metros por segundo a cada segundo. No tempo 2 segundos, olha só que legal, a velocidade passou a ser 25. Por quê? Não é de 5 metros por segundo a cada segundo? Ah, então era 15, de 15 aumentou para 20, de 20 foi para 25. Então, o próximo dado você já até sabe qual que vai ser. Qual vai ser o valor? 30. E tem um gráfico montadinho ali, uma reta. Que legal! Essa reta, opa, equação do primeiro grau. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Y, que é igual a B mais AX. Qual é o nome do eixo Y? Velocidade. Por isso que a gente tem que saber as legendas. Qual é o nome do eixo X? Tempo. Opa, então já sei que o eixo Y é V, o eixo X é T. Quem que é o termo independente da função do primeiro grau, da reta? É a velocidade inicial, é o V0, é onde a reta está tocando o eixo Y lá, é o 15, ó, tá vendo? E quem que é a inclinação? É o coeficiente angular, que é a aceleração. Portanto, eu posso dizer que a equação desse movimento é 15 mais 5t. Reparem comigo, moçada, que vocês têm 3 grupos de informação aí. Tabela, gráfico e equação. São as 3 formas pelas quais você pode descrever um movimento. Tabela, gráfico e equação. Fechou? Beleza? Agora, vamos adiante, que eu vou agora demonstrar para vocês como que a gente chega naquela equação, a equação do vovô. Como é que a gente pode chegar naquela equação? E a ideia é a seguinte, como a aceleração é a mesma, por isso que eu chamo de movimento uniformemente variado, é a velocidade que varia, mas varia devido à presença de uma aceleração constante, então o cálculo da aceleração média coincide com a aceleração instantânea. Por isso, dizer para vocês que ΔV sobre ΔT é igual a aceleração. E aí eu tenho todo o desenvolvimento, velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial, igual a aceleração. Na quarta linha, vocês vão ver que a velocidade final menos a inicial sobre tempo final menos, qual é o tempo inicial? Quando você começou a marcar no relógio, tempo zero, desculpa, no relógio não, no cronômetro. Marcou no cronômetro, tempo inicial igual a zero, beleza. Então vai ficar o quê? Poxa, cara, tempo final menos tempo inicial? Tempo final menos zero. Passa o tempo final para o outro lado, passa como t. Então vai ficar velocidade final, que é igual a inicial, mais aceleração vezes tempo, ou simplesmente v igual a v0 mais at. Tá? A equação chamada equação horária das velocidades. É uma equação que relaciona velocidade e tempo. Vamos ver se existe outra possibilidade? Olha que legal. A equação horária dos espaços. E a dedução, moçada, vocês não precisam saber. Mas o que acontece? Por que não precisa saber? Porque você não precisa ficar desenvolvendo isso na hora de prova. Eu desenvolvi apenas para vocês terem um conteúdo a mais. Mas olha só. Como eu sei que a área do gráfico é velocidade por tempo é ΔS, então eu associei ΔS como a área daquele gráfico genérico. Base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Ora, a base maior é a velocidade final, a base menor é a velocidade inicial, a altura é o tempo. Juntei essa ideia com a ideia da equação vovô. Onde tinha velocidade final, V, eu substituí por quem? Olha a sua quarta linha, você vai ver que V é V0 mais AT. Então, onde eu tenho a informação V, troquei por V0 mais AT. E fiz o desenvolvimento até chegar na equação ΔS como sendo V0T mais meio de AT ao quadrado. Ora, cara, a equação, então, pode ser descrita de forma extensa como sendo posição final S é igual a posição inicial S0 mais velocidade inicial vezes tempo mais meio de AT ao quadrado. Sorvetão. Como eu costumo brincar, falar que é sorvete mais meia água tônica. Por quê? Ora, se você tirar a aceleração, vira mu, sorvete. Com aceleração, sorvetão. Sem aceleração, mu. Com aceleração, move. Legal? Tá? E ali do lado eu coloquei a situação para vocês para indicar o quê? Poxa, então S0 é onde o corpo está inicialmente. Não precisa ser necessariamente a origem. V0 é a velocidade quando você olhou o objeto pela primeira vez, quando você estudou, quando você leu o exercício e ali no exercício falava a primeira velocidade dele. E a aceleração do movimento. Legal? Existe então uma terceira dedução, moçada, que é a equação de Torricelli, que está aí também. Preciso saber a dedução? Não, só usei a dedução, mostrar para vocês de onde veio a equação. Mas o que é a equação de Torricelli? A partir de um gráfico genérico, desenvolvi,
cheguei à equação. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá? No desenho do lado, dá para vocês verem o quê? Poxa, ocorreu um ΔS, uma diferença entre velocidade inicial e final e a presença de uma aceleração. Mas eu não falei em tempo, você viu? Não aparece tempo, tá? O tempo desapareceu. Exatamente. A ideia da equação de Torricelli é exatamente que quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Legal, né? Beleza. É isso aí, moçada. Tá? Com isso, nós temos a apresentação das equações do MOVE. Sabendo a equação do mu, sorvete, e as equações do MOVE, que são V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais V0 mais meio de AT ao quadrado, e Torricelli, eu consigo desenvolver todos os movimentos balísticos, que é a nossa próxima aula. Até lá!